Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Espero que todos vocês estejam bem, gozando de boa saúde, vivendo em condições de segurança e com tranquilidade. Nós estamos avançando no nosso curso. Essa semana foi postada a atividade 1. Eu recebi uma única mensagem por parte de uma tutora, dizendo que tinha uma pessoa informando que não tinha onde postar a atividade. E eu penso que essa informação não confere. Aí sugeri, se for o caso de mais alguém, que entre em contato com o suporte técnico do curso. Peço o apoio deles, porque esse tipo de situação aconteceu no semestre passado, quando a única vez que eu fiz a escolha por uma alternativa de atividade que existe na plataforma, que é chamada lição. Mas depois disso, nunca mais escolhi essa alternativa de atividade. Eu escolho, em geral, quando é para alguma atividade escrita, uma atividade chamada tarefa, porque ela me proporciona essa condição. Ela já cria, quando eu crio a atividade e faço lá todas as configurações, ela já destina o local onde a atividade deverá ser postada. Então, as configurações estão corretas, não há nenhum erro nesse sentido. Bom, vocês têm o prazo lá, fiquem atentos aos prazos, tá? Por mais que a gente compreenda uma ou outra dificuldade, mas o prazo existe para ser respeitado, o curso é programado para ter uma certa lógica de funcionamento. Se a gente estende demasiadamente prazos, também fica muito difícil a situação do professor no momento de fazer correções, porque é importante dizer isso. Para vocês, vocês farão atividades de uma meia dúzia de disciplinas, mas o professor corrigirá quase 150 trabalhos. Então, né, se o prazo também fica muito exíguo para o professor, o nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, ele fica mais difícil. Então, respeitem os prazos, fiquem atentos, as atividades são programadas para serem realizadas dentro do prazo. O nosso tema de hoje é Direito à Educação, tomando por base o texto do professor Demerval Saviani, que é um dos maiores especialistas, um dos grandes nomes na pesquisa educacional em diferentes áreas de conhecimento. Ele é professor aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp, e é produtor de conhecimento em diferentes áreas no campo da educação, no campo da filosofia da educação, como nós já tratamos no semestre anterior, no campo das políticas educacionais, na história da educação, na história das ideias pedagógicas, né, e também, né, no que se refere à própria elaboração filosófica do conhecimento pedagógico. Então, uma referência obrigatória, ele é, sem sombra de dúvidas, né, um excelente acompanhante para esse percurso que nós vamos fazer aqui. Essa aula está organizada em alguns momentos, e eu, à luz do texto do professor, busco analisar como é que se deu no Brasil a expansão do direito à educação. Uma primeira coisa que é importante apontar, né, e que, em certo sentido, está colocado no contexto do texto, mas é importante a gente ressaltar, reafirmar, né? A educação é um direito social, então faz parte de um conjunto de direitos que formam a cidadania moderna, que são os chamados direitos sociais. Esses direitos são os direitos relacionados à qualidade de vida das pessoas. Então, a educação é pensada politicamente, filosoficamente, socialmente, como um direito social humano fundamental, na medida em que é um direito que pode contribuir para reduzir os excessos provocados pela desigualdade social que é inerente ao capitalismo. Mas isso não quer dizer, de nenhuma maneira, que a educação sozinha resolve os males
produzidos pela desigualdade social e outras desigualdades que estão presentes e estruturam a nossa sociedade. A educação não tem como resolver o problema do desemprego elevado. Né? Desemprego elevado é produzido a partir de decisão econômica, no âmbito da economia. Quem é que tem que resolver o problema do desemprego? A economia, não é a educação. Ainda que a educação possa contribuir para minimizar o problema do desemprego, mas ela sozinha, a escola sozinha, isoladamente, ela não vai ter como fazer isso. É um direito, né, que está relacionado à garantia do mínimo de bem-estar para todos, ou seja, né, é um direito considerado tão fundamental e que contribui para reduzir os excessos provocados pela desigualdade social, a ponto de ser pensado como um direito que constitui a base do bem-estar, né? Ou seja, a pessoa dificilmente conseguirá acessar melhores condições de vida sem acesso pleno, usufruto pleno do direito à educação. É um direito que tem como base a promoção da justiça social e que impõe ao Estado um dever, o dever de educar. Então, nesse sentido, a educação é um pré-requisito para a expansão de outros direitos. Bom, aí o nosso autor analisa no texto como é que se deu a expansão do direito à educação, né, em cada Constituição brasileira, porque a Carta Constitucional, em cada momento da nossa história, ela expressa uma certa concepção do direito, expressa os avanços e retrocessos de cada momento, as limitações, a dinâmica das relações de poder, as disputas de poder, né? Expressa também o conjunto de ideias educacionais que fizeram parte do debate público em cada momento, e eu gosto de explorar nessa aula para a gente ter um nível de profundidade reflexiva um pouco maior, de explorar o conjunto de ideias, de temas educacionais que estiveram presentes no debate educacional travado nas assembleias formadas antes da promulgação de cada Constituição, né, formadas com a incumbência de elaborar, de escrever a Constituição, porque ali é que se dava um embate de projetos diferentes para a área da educação. Então, a cada uma das constituições, quando isso for possível, nós temos duas constituições autoritárias, a de 37 e a de 69, que não foram precedidas por assembleias constituintes, né? Mas nas demais nós vamos explorar esse bastidor, tá certo? Bom, a primeira Assembleia Constituinte ocorre em 1823, no Brasil Imperial, naquele momento, né, com a participação de 90 constituintes, eles eram parlamentares que representavam 14 das 18 províncias brasileiras. O país era dividido em províncias naquela época. E eles foram incumbidos pelo imperador Dom Pedro II da tarefa de pensar os problemas e as concepções sociopolíticas do Brasil. Né? Esses parlamentares, eles estavam divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles, o chamado Partido Liberal, que era um partido que tinha ideário anticolonialista, né, que se inspirava nas ideias revolucionárias da França, da Revolução Francesa, das ideias revolucionárias americanas, Revolução Americana, e no próprio ideal parlamentarista inglês. Por sua vez, havia um partido realista que congregava constituintes que defendiam valores e tradições próprias do antigo regime colonial brasileiro. Veja, era um Brasil recém-saído do regime colonial. Então, eles defendiam a permanência das tradições e dos direitos, das leis, dos regulamentos coloniais.
E o embate se deu entre esses dois grupos com o marco da hegemonia exercida pelo Partido Liberal. Bom, em relação à educação, quais foram os temas que animaram o debate público naquela Assembleia? Havia um projeto de descentralização do poder que procurava incumbir as províncias, então, descentralizar a partir desse momento, quer dizer, transferir a responsabilidade para as províncias no dever de educar, e havia um projeto de criação de universidades. Havia parlamentares constituintes que entendiam que a prioridade deveria ser a criação de universidades, já que o Brasil, até aquele momento, só tinha faculdades isoladas, e, ao mesmo tempo, o imperador formou uma comissão de instrução pública, e essa comissão foi incumbida da tarefa de escrever o melhor tratado completo de educação. E, ao mesmo tempo em que se discutia que o máximo que se deveria ofertar era a instrução primária, ampliando a oferta na rede privada para instruir as massas. Mas quando se fala de massas aqui, é preciso lembrar o que era o Brasil em 1823. Era um país agrário, aristocrata, com aristocracias regionais, um país organizado sob a forma de latifúndios, um país que tinha escravidão ainda. Então, evidentemente que as massas não contemplavam os povos originários nem os escravos. Bom, em relação ao projeto das universidades, gastou-se longo tempo discutindo qual seria a melhor localização, e aí todos procuravam destacar as vantagens culturais, morais, ecológicas, pedagógicas da sua própria região. E assim gastou-se um tempão discutindo se as universidades deveriam ficar na Corte, na Bahia, Minas Gerais, a Corte que era o Rio de Janeiro à época, na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão ou Paraíba. Bom, para todos os efeitos, o que ficou contemplado mesmo na Constituição de 1824 foi a descentralização do dever de educar para as províncias, né? Então, uma desobrigação por parte da União, da esfera governamental, que era um império naquele momento, com o dever de educar. Aí a gente vai ter uma segunda Assembleia Constituinte formada em 1890, cujos trabalhos vão ser concluídos em 1891. Aí era formada por parlamentares constituintes que eram, em geral, médicos, engenheiros, militares, advogados e juristas. Havia posições liberais, alguns poucos liberais democratas que defendiam, por exemplo, intervenção do Estado na economia, né, inclusive para garantir direito à educação. Havia os positivistas, né, que defendiam uma educação inspirada nos ideais do positivismo, e havia constituintes vinculados a uma bancada religiosa, aquela época, uma bancada fortemente influenciada pela Igreja Católica. Bom, desse trabalho resultou a Constituição de 1891. Nessa Constituição, né, em relação ao direito à educação, há um silêncio em relação à gratuidade. E essa dimensão da gratuidade, ela ficou a cargo dos estados. Aí o Brasil era uma república federativa já, estava organizado sob a forma de estados, e os estados é que ficaram incumbidos dessa tarefa de ofertar ensino primário gratuito. Bom, por que essa questão da gratuidade ela é importante? Essa questão da gratuidade ela é importante porque só se pode, ainda mais num país como o Brasil, né, que tem
a herança de séculos de escravidão, um país tão desumano, socialmente injusto, só é possível expandir o direito à educação e até mesmo universalizar esse direito para toda a população se a educação for gratuita, porque se ela não for, a grande maioria das pessoas não terá condições de pagar, ainda mais em 1891, né? Um país que havia recém-liberto, com muitas aspas aqui, os escravos. Então, não ter contemplado a gratuidade foi uma limitação naquele momento, né? O que a Constituição contemplou foi o princípio da laicidade, então, da separação entre Estado e Igreja, né? Assumiu um discurso federalista, né, na medida em que se pretendia enfrentar as pretensões, as disputas de poder entre os vários grupos oligárquicos, e nesse discurso federalista havia a defesa do Estado mínimo e da liberdade absoluta do mercado, né, da chamada mão invisível do mercado. Então, desenvolveu-se aqui um liberalismo de tipo oligárquico, em que se interpretava que a educação deveria ser, né, uma virtude, ou seja, uma conquista, uma demanda individual. Portanto, não como dever do Estado. Bom, aí nós temos uma nova Assembleia Constituinte em 33, cujos trabalhos são concluídos em 34. Aí tem um novo ator político educacional que passa a fazer parte do debate na área da educação, que é o movimento renovador da educação, ou também denominado movimento da escola nova, ou escolanovistas. Eles passaram a introduzir, já a partir dos anos 20, na década anterior, uma série de temáticas importantíssimas que, nessa Assembleia Constituinte, fizeram parte do debate público sobre o direito à educação. E eles apontavam uma série de insuficiências da educação nacional, no que se refere tanto ao acesso, como a capacidade da educação de selecionar e qualificar adequadamente, principalmente os jovens, para o ensino. Então, eles faziam a denúncia sistemática da incapacidade da República Brasileira de promover os seus próprios fundamentos jurídicos, políticos, e, dada a influência, o peso que a Igreja Católica tinha no debate educacional, de realizar plenamente o Estado laico, neutro e universal, né, tal como ele estava contemplado na Constituição de 1891. A nossa tarefa, na próxima parte da aula, é de esmiuçar cada um dos temas que os escolanovistas trouxeram para o debate público, para a gente ter condição de entender por que a Constituição de 34 representou um avanço no que se refere ao direito à educação e por que esses avanços vão ser depois atacados, né, num futuro bastante próximo. Nós nos encontramos, então, na próxima parte da aula, continuaremos a tratar desse tema.